Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia. Já orou? Já falou bom dia para o Pai, para o Espírito Santo de Deus? Fala, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui na minha vida, abençoa o meu dia, minha casa, meu lar, minha família. Que o Senhor venha fazer o teu querer no meu dia, que o Senhor venha fazer a tua vontade. Faz essa oração para o Senhor nesse dia. Bora pra cima, não é hora de parar, é hora de nós continuar, porque do Senhor vem a nossa força, vem a nossa alegria, vem a nossa paz, a nossa saúde, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei o que você precisa hoje, mas o nosso Deus, ele sabe, e ele vai e ele chega no lugar certo e na hora certa. Amém? A palavra de hoje se encontra em Isaías 55, do 8 em diante. Que o profeta messiânico ele deixa aqui um convite para a salvação, né? Porque o profeta messiânico Isaías ele está anunciando a entrada do Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele já falava. Então aqui ele já começa a falar sobre o convite para os sedentos e famintos, aqueles que querem ter uma vida mudada, aqueles que querem receber Jesus, aqueles que querem receber o amor de Deus. Então aqui, ó, eu vou ler do 8 em diante para vocês entenderem, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Porque com alegria saireis em paz, seguireis guiados, os montes e os horteiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Aqui ele fala, né, que é para vir, ele está chamando o povo, ele está anunciando, está falando que os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Aqui ele já está anunciando a entrada de Jesus, ele está falando que tudo é no tempo dele, da vontade dele, o propósito dele. Então quem somos nós, né? Porque a gente pode pensar muitas coisas, mas é o Senhor que vai permitir que aconteça, que os nossos pensamentos se concretizem, se realizem. Por quê? Porque Deus ele vai além do meu pensamento, ele vai além do meu caminho. Então ele sempre vai fazer o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então muitas das vezes você pode falar: "Não, mas eu quero isso, eu quero que o Senhor faz dessa forma, dessa forma". Você pode orar, você pode pedir, você pode clamar dessa forma, mas quem vai fazer, se ele quiser fazer, é o nosso Deus. Tudo está nas mãos dele, tudo está no controle dele. É ele quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida. Então, descansa o teu coração, aquieta a tua alma, porque ele fala aqui, ó, que os caminhos dele é mais alto. É bem mais alto do que os nossos. Entendeu? Que os pensamentos também é mais alto. E ele fala aqui sobre alegria, né? Que ele virá, ele prosperará naquilo que ele enviou, tudo ele vai fazer para aquilo que apraz. Então, se nós entendermos a vontade de Deus, nós esqueceremos a nossa vontade, nós esqueceremos a nossa carne, o nosso desejo. Nós temos que desejar aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Então entrega tudo nas mãos dele, porque ele sabe, ele conhece os nossos caminhos. Então que hoje nós possamos entender e fazer essa oração, que os nossos pensamentos não é os pensamentos de Deus. Entenda isso. Deixa Deus trabalhar em seu favor, mas da maneira que ele quer trabalhar.
e não da maneira que você pensa, que você quer. Muitas das vezes Deus pode fazer aquilo que está no nosso coração, mas se for da vontade dele, nunca se esqueça disso. Eu não estou falando para você parar de pedir aquilo que você pensa, não, continue clamando, orando, pedindo a Deus, sim. Se for da vontade dele, vai acontecer, e às vezes acontece até melhor do que aquilo que você imaginava. Então lembre-se hoje, no dia de hoje, lembre-se todos os dias que os seus pensamentos não é igual aos de Deus. Deus, ele vê além, ele vê lá na frente, ele conhece o nosso futuro. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele conhece o nosso futuro. E muitas das vezes a bênção está para chegar na nossa mão e aonde o inimigo se levanta e queira tentar fazer nós desistir, desanimar, e pra gente murmurar, pra gente reclamar, e aí não acontece. Então o inimigo, ele consegue ver o que já está chegando no nosso caminho. Ele não sabe ver o futuro, mas o que está chegando ele consegue ver, aonde ele tenta armar laço para querer nos desanimar. Mas não desista, não desista de sonhar, não desista de clamar a Deus, porque ele vai fazer aquilo que apraz a vontade dele. Amém? Que essa palavra hoje venha arder nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando, porque aqui Isaías, ele fala sobre a salvação. Ele tem pressa. Então Jesus, ele tem pressa, ele te ama, ele me ama, ele tem pressa em nos salvar. E ele quer que nós vivemos no caminho dele, na vontade dele, e não na nossa. Entenda isso. Se você entender isso em todos os teus caminhos, em tudo que você fizer, você vai ser próspero, você vai prosperar e você vai caminhar e você vai vencer. Então coloca Deus na frente de tudo. Quando estiver pensando ou sonhando, lembra-se que o de Deus é bem maior do que os nossos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Eu profetizo hoje que nós tenhamos um dia de providência, um dia de paz, um dia de refrigério, a força, o ânimo, a saúde, que Ele hoje venha curar todas as enfermidades, todas as dores, todas a angústia, a tristeza. Eu declaro a cura, a libertação, a prosperidade, a providência do Senhor, tanto na minha vida quanto na sua vida. Se você querer, levanta as tuas mãos, toma posse nesse dia, nesta hora, e creia que Deus, ele vai fazer, ele vai cumprir o melhor para mim e para você. Eu recebo, eu tomo posse, fala para o Senhor, eu recebo a cura, a libertação, a restauração, a força e o ânimo, a alegria do Senhor agora, em nome de Jesus. Que o Senhor e o Espírito Santo de Deus continuem falando no seu coração, e se o Senhor deixar, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações, amém? Deus te abençoe, meus amados. Compartilhe, não esquece de compartilhar a palavra. Se inscrever no canal. Amém? Que Deus abençoe.